Ah, qual é a minha base ideológica? Bom, a minha base ideológica é liberal, né? Defendo acima de tudo a não interferência do Estado no nosso quarto, para falar na nossa orientação sexual. Defendo também a não intervenção do Estado no nosso bolso, ou seja, o Estado não pode procurar forma de taxar o cidadão para as contribuições daquilo que são as tarefas totais dele, né? O Estado tem que procurar aqui mecanismos de arrecadar as suas finanças. Sou também a favor da liberdade de iniciativa privada. Defendo, acima de tudo, que o Estado deve ter as suas tarefas prioritárias, como já havia dito em outros fóruns. O Estado deve priorizar, acima de tudo, as suas tarefas naquilo que é a educação, naquilo que é a saúde, naquilo que é a defesa e naquilo que é a construção de obras públicas e infraestruturas, pelo menos nos projetos que possam incluir, né, os atores sociais e atores econômicos, né? De forma a convergir aqui a sociedade. Eu sou liberal no sentido econômico, acredito que as parcerias público-privadas funcionam. Existem sim empresas que, ou direções nacionais, podemos assim dizer, correios, transportes que podem sim serem controlados pelo Estado, mas há outras empresas que, independentemente da sua aplicabilidade e a sua eficiência, devem ser entregues aos privados, né? Para criar aí livre concorrência, equilíbrio de mercado e, acima de tudo, a produtividade de riqueza, né? A produção de riqueza. Eu acredito que os grandes estados se fizeram com essa parceria público-privada. Eu não sou extremista, tenho a flexibilidade claramente ideológica e política para perceber que existem coisas que funcionam no socialismo, assim como existem coisas muito boas que funcionam no liberalismo. Ou seja, a direita e a esquerda são partes face da mesma moeda. Então nós temos que procurar aqui viabilidades. Até porque, se formos mais rigorosos e se fazermos uma leitura bem sucinta, eu sendo liberal em Angola, não sou liberal no Brasil propriamente, ou liberal na China, ou bom, na China já é mais provável porque temos mesmo regime socialista, mas quero aqui dizer que a deslocação geopolítica também implica um bocado o fator ideológico, né? Estamos aqui a falar que um cidadão que pode se deslocar dos Estados Unidos para a Mongólia, ou para a Turquia, ou ir para a Alemanha, ir para a Grécia, vai ter perspectivas diferentes sobre o Estado, vai ter uma noção diferente. Aqui existe um Estado que é forte, é presente, eh, faz o papel social, mas porque a Europa tem uma certa liberdade de valores, de costumes, valores democráticos, cultura democrática e também de religião, manifestação de seus direitos e também de livre iniciativa privada, né, com estímulo ao empreendedorismo e à produtividade, né, à produção de riqueza. Mas também tem um Estado que assume o papel solidário, né, o Estado social. Então, aqui nós vimos aqui a dualidade e o resultado daquilo que são as sinergias das vontades. E acho que para Angola, para a nossa perspectiva angolana, nós podemos procurar aqui algumas coisas que funcionam. A nossa base cultural é de matriz africana, afrocêntrica, então nós temos que procurar aqui entender como funciona a nossa cultura. Para isso, existe o outro pilar daquilo que é a minha base ideológica, o panafricanismo, que eu considero atualmente como uma base ideológica, né, para o neo-africanismo. O panafricanismo previa a luta contra a libertação colonial dos povos da África, previa também a criação da unidade africana, né, que acabou por ser materializada pela criação da Organização da União Africana. Mas eu vejo que falhou um bocadinho um projeto de nação, de sociedade, de aplicabilidade real dos valores num Estado livre. A maior parte desses panafricanistas que conseguiram alcançar a liberdade passaram por um processo de luta muito duro e doloroso que em certa medida teve que forjar a sua perspectiva política. E também temos que ser sinceros, o mundo estava polarizado entre a esfera comunista e a esfera capitalista, então não havia muita margem de escolha. Então eles procuraram ter um alinhamento que não fosse ligado ao seu ostracizador direto, que eram os imperialistas. Então procuraram aí ter um meio termo e uma forma de fazer o seu caminho. Mas se olharmos agora também com outro rigor, agora não muito histórico, mas
um bocado mais sociológico, nós vamos olhar, vamos notar que todos esses países também não estavam muito prontos para fazer grandes transformações. O necessário era primeiro ter uma concertação social, identificar quais eram os valores comuns que tinham e depois criar um plano, né? É claro que o contexto também foi de muita estabilidade, as colônias não estavam felizes, então criaram aí várias situações que foram afastando as vontades de materialização do projeto nacional coeso e de progresso para esses países, especialmente para Angola e os outros países, estava aqui a falar dos países lusófonos, e que não conseguiram, né, materializar esse projeto pan-africano. Então teve a necessidade de socorrer às alternativas ideológicas externas ocidentais, que é o capitalismo, no caso aqui o exemplo do Botsuana, que teve uma gestão diferente e adotou logo a democraticidade, embora com algumas questões, mas Seretse Khama foi uma pessoa muito mais aberta nessa questão. E Sékou Touré, como exemplo, chocou contra a ideia de francofonia, a comunidade da França, dos países colonizados pela França, chocou com o general de Gaulle e disse logo que não, nós vamos seguir o nosso caminho e virou-se para o socialismo. Aliou-se à União Soviética, amiguinho do Khrushchev, e também foi do Nikita, e foi também amigo do Mao Tse-tung, né? Foi lá e temos essa perspectiva toda de entendimento do que foi mais ou menos o alinhamento e influência que nós tivemos. Augusto Neto não foi diferente. Teve uma proximidade muito feroz com a Cuba e com a União Soviética, e em certa medida depois acabou por esfriar, né, devido a outras questões, dissidências e coisas do gênero. Então, alguma proximidade também com o Ocidente, depois daquilo que é a cabinda, a pólvora do olho da cabinda, quando se deu. Então, teve que se fazer aí um périplo pelo Canadá, pela Escócia. Encontrou-se com outros países um bocadinho mais liberais e tal, trabalhadores, Partido dos Trabalhadores da Inglaterra. Então, aí teve uma perspectiva diferente. Aí começou a acreditar que era necessário se calhar encontrar-se um bocadinho mais com o Ocidente. Então isso criou também alguns dissabores. O mesmo aconteceu com outros presidentes que de uma certa altura assumiram um posicionamento ideológico e depois tentaram mudar. Então eu tenho uma base liberal, sou liberal democrata, acredito nesses valores, acredito nas empresas público-privadas, defendo a liberdade de expressão, a liberdade de ideias, de pensamento. Gosto, não só respeito, né, mas gosto do contraditório e defendo claramente a perspectiva do nacionalismo patriótico que não seja ostracizador com a comunidade internacional, ok? Eu acredito sim que é possível crescermos em comunidade e Angola tem que estar inserida dentro dos seus acordos que se comprometeu, não somente ratificados pela ONU e a maior parte dos países, né, o OMC e todos esses organismos que com ela estão atrelados, mas como a CPLP, os PALOPs, as outras organizações em que ela se insere, dos Grandes Lagos, da SADC, a própria União Africana, mas ainda assim nos acordos bilaterais que ela se compromete e que pode vir a comprometer-se e procurar mais. Então, essa perspectiva que eu acredito que deve ficar latente na base ideológica de todos aqueles que têm alguma perspectiva a comungar comigo.